prazer de contar com a presença da professora Edna Lúcia Santos de Souza. Ela é graduada em Medicina, ela tem residência médica em Pediatria e Pneumologia Pediátrica, mestrado em Assistência Materna Infantil, doutorado em Medicina e Saúde, aqui pela Universidade Federal da Bahia, professora titular do Departamento da Faculdade de Medicina. Ela coordena o grupo de pesquisas de doenças respiratórias da criança e hoje vai conversar conosco a respeito da fibrose cística. Então, muito obrigada pela presença, professora. A palavra é sua. Bom dia, eu agradeço a oportunidade de conversar um pouquinho sobre a fibrose cística. Lembrando que o mês de setembro é um mês, a gente chama de setembro roxo, um mês de conscientização da fibrose cística. Então, acho que é uma oportunidade da gente refletir um pouco sobre essa doença que é rara, mas que tem grande importância. Então, aqui, conflito de interesse. Bem, então a fibrose cística é uma doença genética, que é a doença genética letal mais comum entre brancos. Ela, então, tem uma frequência menor em populações de outras etnias. E no mundo há cerca de 100 mil pessoas com diagnóstico confirmado de fibrose cística, mas se calcula que existe um número muito maior, cerca de 160 mil pessoas, já que muitas pessoas têm fibrose cística e não têm ainda o diagnóstico. Então essa incidência ela é muito variável, dependendo da população, e no Brasil a gente é estimado uma prevalência de 1 para cerca de 8 mil indivíduos. Lembrando que toda doença é rara, segundo a OMS, uma doença é rara quando ela ocorre numa frequência menor que 65 pessoas para 100 mil, né, indivíduos, de 65 a 100 mil, ou seja, dá uma incidência que é menor que uma pessoa a cada 1.000 indivíduos vai ter fibrose cística. E a gente pode ver que, por exemplo, onde ela é mais comum, ela chega no máximo 1 para 2.000 crianças nascidas vivas. Recentemente a gente fez essa publicação onde nós analisamos os primeiros 5 anos da triagem neonatal para fibrose cística no estado da Bahia e por hora a incidência de 1 para cerca de 21 mil crianças nascidas vivas. Certamente que essa incidência ela não está completamente estabelecida, a gente precisa de um tempo maior de análise, existem várias variáveis aí que podem ter influenciado, mas por enquanto nós temos essa incidência. Então a gente pode ver como é rara essa doença, né? Nós temos no Brasil o Registro Brasileiro de Fibrose Cística, que é um conjunto de dados onde os centros que prestam assistência às pessoas com fibrose cística anualmente alimentam esses dados. Então, o último ano analisado é o ano de 2019 e nesse registro nós tínhamos 5.773 pessoas diagnosticadas com fibrose cística. E observem que o Nordeste ele é responsável por quase 20% dos casos, sendo que o estado da Bahia é o estado isoladamente que tem maior número de casos na região Nordeste. Então, é um problema a estarmos atentos, né, à fibrose cística na nossa população. Então, como a gente comentou, é uma doença genética, autossômica recessiva, ela decorre da presença de variantes patogênicas no gene CFTR, e esse gene ele é responsável pela codificação de uma proteína, que tem o mesmo nome, a proteína CFTR, e a doença decorre, então, dos defeitos ou ausência dessa proteína, que tem uma grande importância no nosso corpo, né? Ele está presente em vários epitélios e tem funções específicas, e a ausência ou o defeito nessa proteína causa as manifestações da fibrose cística. No momento, só voltando aqui, existem mais de 2 mutações ou variantes patogênicas nesse gene CFTR já descritas. Então, essa é uma pesquisa bem recente, 2.110 variantes nesse gene, são um banco de dados onde todas as variantes relacionadas ao gene CFTR, elas estão aqui descritas, já identificadas,
E um outro banco, o CFTR-R2, ele analisa o fenótipo dessas variantes. Então, como nós podemos observar, menos de 500 dessas 2.100 variantes, elas estão completamente estudadas, entendidas. E a gente tem certeza, neste momento, que 401 variantes elas são patogênicas, elas causam doença no indivíduo quando ocorre a presença de 2 variantes. E um número menor, elas podem ter uma consequência clínica variável, ou seja, elas podem causar doença ou não, a depender da presença de uma outra variante. 24 temos certeza que não causam fibrose cística e 11 tem significado incerto. Então, isso na prática clínica, nós utilizamos esse banco para entender o fenótipo das pessoas com fibrose cística para correlacionar com o genótipo. A gente tem uma publicação de 2018, onde nós observamos que a variante F508del, que é a variante mais comum no mundo inteiro, e mesmo nós estarmos num estado com a população tão miscigenada, essa é a variante mais comum na nossa população. E hoje, essa aqui nós estudamos 50 pessoas, nós hoje já temos mais de 60 entre crianças, adolescentes e adultos com fibrose cística, e aí tem se mantido mais ou menos esse padrão. Essa variante, ela é responsável, ela é presente em cerca de 50% da nossa população, sendo que em torno de 30% tem essa variante em homozigose, ou seja, tem 2 variantes F508del. A doença é recessiva, a doença ocorre quando existe a presença de 2 variantes. E observem vocês que depois, a frequência das demais variantes, ela é muito pequena. Então, a F508del é disparadamente a variante mais frequente. Quando nós comparamos aqui os dados do registro brasileiro, observem que 24% da população com fibrose cística no Brasil, com dados no registro, aqui um número de menos de 4.800 pessoas tiveram seu genótipo, a gente tem 24% com essa variante homozigose e 27% com a F508 em heterozigose. Quando a gente compara com nossos dados, vejam que nossa população tão miscigenada, ela não difere tanto desse conjunto da população do Brasil com fibrose cística, já que aqui inclui vários outros estados, aqueles que muitas vezes têm uma influência europeia mais marcante do que na nossa população, que é tão miscigenada e que tem uma influência africana tão presente. Então, de qualquer forma, eu quero chamar a atenção para essa variante, porque, como nós podemos perceber, mundialmente, 90% das pessoas com fibrose cística têm pelo menos uma variante F508del. E isso é muito importante quando a gente vai entender os avanços no tratamento da fibrose cística que a gente tem acompanhado ao longo do tempo. E também, mundialmente, cerca de 50% das pessoas têm pelo menos uma variante, ou seja, elas são heterozigotas, ela tem uma variante F508del e outra variante. Bem, é muito importante a gente entender que a fibrose cística é uma doença muito heterogênea. Eu estou vendo aqui o professor Brites, o que muito me honra a presença dele, a minha querida amiga ali, Margarida, e quando a gente começou a fazer Margarida pneumologia ou pneumologia pediátrica, a gente tinha naquele momento uma visão de que fibrose cística era uma doença muito grave. A gente só pensava em fibrose cística quando aquelas pessoas chegavam muito graves. E isso, felizmente, não é a verdade. Então, a doença é muito heterogênea. E uma das razões para a gente ter uma doença tão heterogênea é que os defeitos na proteína CFTR são muito variáveis. Então, existem variantes patogênicas naquele gene. Então, essas variantes, esse gene responsável pela codificação da proteína, mas a gente vai ter diferentes defeitos. Então, nós vamos ter indivíduos que não têm nenhuma proteína CFTR, ou que tem proteína CFTR, mas que ela não funciona. Que nosso exemplo aqui da variante F508 que eu havia comentado, ela é classificada na classe 2, então é como se não tivesse proteína. Classe 3, as variantes nessa classe, a proteína é sintetizada, ela
chega ao epitélio, mas essa proteína ela funciona como um canal que permite a troca entre o intra e o extracelular dos íons. Particularmente, a gente tem que destacar o cloro, né? Então, as variantes nessas 3 classes não têm proteína. Então, obviamente, que a gente já pode imaginar que os indivíduos que têm pelo menos que tem as 2 variantes, melhor dizendo, classificadas nesses grupos, eles têm uma doença mais grave. Por outro lado, os indivíduos que têm variantes de classe 4 a 6, normalmente eles têm uma proteína ainda, a gente chama função residual, porque existe proteína CFTR, ela pode funcionar mal, ela pode ser menos estável, a gente pode ter menos proteína, mas existe a proteína, então a gente já espera um fenótipo mais leve. Alguns autores acham que a gente só tem 6 classes, essas autoras elas sugerem a classe 7, que seria um defeito ainda mais grave, porque não tem nem o RNA mensageiro para transmitir a mensagem de síntese da proteína CFTR. Então, essa é uma das razões para um genótipo tão heterogêneo. Então, aqui, se a gente conseguir sintetizar, a gente tem um gene que vai codificar a proteína, e essa proteína que tem várias funções no organismo, ela pode estar defeituosa, e, consequentemente, a gente vai ter ausente ou defeituosa, a gente vai ter a doença. Então, lembrando que esse gene é um gene bem longo, pesado, tem vários pares de bases e foi descrito, a sua descrição ocorreu em 1989 e foi um grande avanço no conhecimento da fibrose cística após a identificação desse gene CFTR. Então, esse gene responsável então pela transcrição do RNA mensageiro e depois a síntese da proteína. Então, quando existe o defeito nessa proteína, os defeitos diversos, a gente vai ter os defeitos nesse canal de cloro e, consequentemente, as manifestações clínicas da doença. Então, em condições normais, a gente tem essa proteína CFTR em vários órgãos e essa proteína funciona no sentido assim, do trato respiratório, uma manutenção do equilíbrio da secreção do lumen. Então, quando existe a doença, existe um espessamento, né, dessa secreção, e em outros órgãos, sendo que o trato respiratório é o órgão mais afetado pela fibrose cística, a principal causa de morte e mortalidade. Então, a gente sempre pensa na fisiopatologia lembrando da alteração, da ausência ou do defeito da proteína nesse trato. E chamar a atenção também que é por conta da presença da CFTR na pele. Então, o defeito ou ausência da CFTR faz com que a gente tenha uma excreção aumentada de sódio e cloro, e por isso o diagnóstico da fibrose cística, o padrão ouro, ainda hoje é o teste do suor. Então, aqui seria um resumo, né, do que eu já vinha apresentado com relação à variante patogênica, a presença da proteína, essa ausência ou alteração na função dessa proteína vai provocar uma maior absorção de sódio, de cloro para o interior da célula e, consequentemente, se a gente pensar que no pulmão a gente vai ter um muco anormal. E todas essas alterações decorrentes do muco, que seria um ciclo de inflamação e infecção, e progredindo muitas vezes para bronquiectasia e insuficiência respiratória. Então, o que a gente vinha fazendo para os indivíduos com fibrose cística? A gente vinha tratando as complicações, quer seja no trato respiratório, quer seja no trato digestório. A maioria dos indivíduos com fibrose cística tem também insuficiência pancreática, principalmente aqueles que têm variantes classificadas nas classes 1 a 3, ou eventualmente na 7, se a gente assim considerar. Então, a gente vinha tratando exatamente isso aqui, essas complicações. Mas o que é que vem mudando drasticamente nos últimos anos? A gente vem mudando
é um novo modelo de tratamento, é um novo paradigma. A gente não vai tratar só o defeito, a gente já tem drogas disponíveis no nosso país, disponíveis mundo afora, que tem mudado a vida das pessoas que são os moduladores CFTR. E no futuro, quem sabe, a gente vai ter também avanços na linha da terapia gênica, que já foi tentada, alguns insucessos, mas novas possibilidades aí no futuro. O que a gente vai encontrar no indivíduo com fibrose cística? É importante chamar a atenção que uma pessoa pode ser diagnosticada com fibrose cística no período neonatal ou na vida adulta. E nós vamos encontrar manifestações respiratórias diversas, tanto do trato respiratório superior, então é aquele indivíduo que tem um quadro nasosinusal crônico, recorrente, difícil de tratar, ou manifestações respiratórias diversas. Às vezes o que chama atenção é um baqueteamento digital. A gente pode encontrar manifestações gastrointestinais diversas, então às vezes é a criança que já tem a doença intraútero e ela apresenta o hino meconial, que é uma obstrução intestinal ao nascimento, que quando presente a gente deve automaticamente lembrar de fibrose cística, e manifestações outras diversas, muito frequentemente associadas à insuficiência pancreática, ou algo que a gente vê com frequência na nossa experiência, que são manifestações hepatobiliares, às vezes já no período neonatal. Às vezes muitos pacientes, alguns, sendo mais precisa, dos nossos pacientes já têm doença hepática grave. É uma das complicações, mas muitas vezes dessas crianças que acompanhamos é uma manifestação inicial. Então, eu quero chamar a atenção que é importante a gente incluir a fibrose cística no diagnóstico diferencial das doenças hepatobiliares. Muitas vezes é um indivíduo adulto que é infértil e não tinha um diagnóstico prévio. A gente já pode imaginar que nessa condição geralmente a doença é mais leve. Ou quadros como o pseudobarter, que é um diagnóstico diferencial da síndrome de Bartter, que é uma tubulopatia renal muito rara, mas nossas crianças com fibrose cística, elas desidratam muito e podem desenvolver, do ponto de vista hidroeletrolítico, achados similares à síndrome de Bartter. Pode ocorrer diabetes, é uma complicação grave que a gente encontra na nossa população, principalmente nas meninas. E quadros graves de desnutrição, então é muito importante naquela criança pequena a gente lembrar de fibrose cística com um diagnóstico diferencial da desnutrição. Então, de um modo geral, ela é uma doença crônica, multissistêmica e progressiva. Na maioria dos indivíduos, a gente vai encontrar uma doença séria, progressiva. Entretanto, como eu já tinha chamado a atenção, ela é uma doença heterogênea. E por que ela é heterogênea? A gente já conversou sobre a questão do genótipo, que é variável, né? Para vocês que não estavam no início, eu chamei a atenção, existem mais de 2.100 variantes já identificadas no gene CFTR. Embora menos de 500 tenham sido completamente estudadas para saberem o seu real papel, e talvez nunca seja possível estudar todas essas variantes, porque às vezes elas ocorrem de forma tão rara que não faz sentido estudar. Mas essa é uma das razões para a gente ter um fenótipo tão variável. Mas está muito claro para a literatura que você também tem ação de genes modificadores, outros genes que não CFTR, mas que influenciam nas manifestações. E também o ambiente, como em toda doença genética. Então, exposição ao tabagismo, nível socioeconômico mais precário, outras condições elas vão podem aumentar a gravidade da doença. E como é que a gente dá o diagnóstico? Então, o diagnóstico pode ser feito desde o pré-natal, e existem várias técnicas. Imagine vocês em populações onde você tem uma frequência muito grande da variante F508del, o diagnóstico pré-natal com a simples pesquisa dessas variantes na genitora já pode presumir o diagnóstico. Na nossa população, a pesquisa de variantes é um pouco mais complicada, né? No sentido de você ter um real
ter uma sensibilidade mais precisa. E temos então a teste de triagem neonatal, o teste do suor, a genotipagem e essas duas outras técnicas que elas são utilizadas naqueles casos de dúvida diagnóstica, porque nem sempre é tão fácil ter certeza de que um indivíduo tem ou não fibrose cística. Aí eu quero chamar bem a atenção dos profissionais de saúde, da importância da triagem neonatal, porque isso vem mudando também a história natural da fibrose cística. Acho que duas coisas ao longo do tempo têm mudado, e como eu tenho acompanhado essa população há algum tempo, eu fico muito feliz de ver que a gente vem avançando na triagem neonatal. Isso permite um diagnóstico precoce, uma intervenção precoce, um melhor prognóstico do indivíduo e, mais recentemente, as novas terapias. Então, o ideal, a importância da triagem neonatal, como pediatra, eu preciso enfatizar, não é só para a fibrose cística, é porque é uma grande oportunidade, e às vezes os profissionais de saúde, eles não entendem a importância de que haja agilidade após uma alteração numa triagem neonatal em qualquer condição, não só fibrose cística, mas em qualquer condição, é porque a gente precisa ganhar tempo e esclarecer se existe aquela doença para fazer a intervenção. Nesse trabalho que eu mostrei, que a gente fez uma análise dos dados da triagem, a gente viu que temos muitos problemas, e eu vejo isso na prática, porque, na verdade, gente, como todo teste de triagem, a gente usa a tripsina imunorreativa, e todo teste de triagem ele é muito sensível. Então, o ideal é que sejam feitas 2 tripsinas imunorreativas, quando a primeira está aumentada, que ela seja repetida e que só ocorra antes de 30 dias de vida. Porque, do contrário, se a criança tiver mais de 30 dias de vida, ela tem que fazer o teste do suor. E só aquelas. Então, se a gente tem 2 aumentadas no ponto de corte, que nós utilizamos no Brasil de 70 nanogramas, 2 triagens aumentadas, a criança está encaminhada para a realização do teste do suor. Ou se ela fez uma está aumentada e tem mais de 30 dias de vida. É importante também destacar que a triagem neonatal para fibrose cística, ela é muito variável nos diversos países. Para vocês terem uma ideia, alguns países, já nessa amostra do teste do pezinho, quando há uma elevação da IRT, já se faz em alguns centros sequenciamento genético daquela amostra, ou pesquisa de um painel de variantes mais comum naquela população. Então, se ganha tempo, né, no diagnóstico, o que vocês já podem imaginar, o tamanho da extensão territorial desse estado, o número de municípios, as dificuldades que a gente tem para fazer uma triagem neonatal de forma rápida. Então, esse estudo que a gente fez, com essa publicação recente, mostrou muito isso, essas dificuldades. Então, a gente precisa avançar. Mas, sem dúvida, que a triagem é algo que nos gratifica muito. A gente dá o diagnóstico de uma criança nos primeiros meses de vida e a gente começar a intervir antes que as complicações ocorram. E o teste padrão ouro para diagnóstico da fibrose cística é o teste do suor, né? Aqui é a técnica convencional que foi descrita no século passado, acho que foi em 1958, por Gibson e Cook, que a gente vem utilizando até hoje. Aqui é a nossa técnica, que recentemente se aposentou, mas que por quase 16 anos foi responsável pela realização do teste SUOR aqui no hospital, e a gente tem muita gratidão a ela. Mas essa técnica, ela é uma técnica que existe o estímulo para a obtenção da amostra e depois é feita uma titulometria. Então essa técnica, ela é muito operador dependente. Além do que os reagentes têm um certo grau de toxicidade. Então essa técnica está sendo abandonada. Em muitos centros do Brasil e fora do Brasil não se utiliza mais essa técnica. E a gente então tem uma técnica que é a coleta do suor por um equipamento chamado macrodute e a dosagem no outro equipamento que é o cloridrômetro. Então é com muita alegria dizer que hoje nós já fazemos isso aqui no hospital. Essa é uma técnica muito mais precisa, tem um custo elevado e também isso não é coberto totalmente para o SUS, é um pouco
irreal de perceber que o SUS só cobre os exames de crianças de até 2 anos de idade. Quem tem mais de 2 anos de idade não pode ter fibrose cística pelo SUS, porque o teste não é coberto. E os insumos são bem caros. Mas a gente já tem isso numa parceria com o Grupo Brasileiro de Estudo da Fibrose Cística, doou esse equipamento. Esse equipamento está sediado no Hospital Otávio Mangabeira, mas nós, uma vez por semana, encaminhamos as amostras e esses exames são realizados. Além disso, então, o teste do suor é o padrão ouro para diagnóstico, mas hoje não dá para falar de diagnóstico de fibrose cística sem genotipagem. Porque conhecer o genótipo da fibrose cística, do indivíduo que tem fibrose cística, conhecer seu genótipo, nos faz entender o prognóstico e, mais recentemente, pode indicar o uso dessa terapia personalizada que eu vou comentar um pouquinho depois. Então, eu não vou detalhar muito o tratamento, porque acho que não interessa isso para vocês, mas o que é que eu quero chamar a atenção? Que esse tratamento, ele deve ser feito por uma equipe multi ou interdisciplinar. É impossível, gente, cuidar de pessoas com fibrose cística se você não tiver uma equipe. E tem vários pilares, né? Então a gente vai tentar estimular a imunização e até então a gente estava só tratando ou prevenindo complicações. O que inclui acompanhamento nutricional. Esses pacientes, eles muitas vezes precisam de uma taxa calórica muito elevada, eles têm um consumo elevado quando eles têm doença respiratória. Alguns indivíduos não se alimentam bem e quando eles têm insuficiência pancreática, eles têm perda. A gente faz reposição com pancreatina naqueles indivíduos com insuficiência pancreática. Existem vários medicamentos para a gente tentar melhorar o clearance mucociliar, já que, como eu chamei a atenção previamente, o trato respiratório é frequentemente acometido. E também tratamento das infecções, quando elas ocorrem, e até mesmo terapia anti-inflamatória, que sem dúvida, alguns trabalhos mostram a eficácia de você fazer terapia anti-inflamatória. O problema são os efeitos colaterais dos anti-inflamatórios. Então, a gente precisa realmente de uma equipe multidisciplinar, e aqui nós temos essa equipe. Infelizmente, não temos nem a psicóloga, nem a assistente social. Isso nos falta, mas a gente tem conseguido trabalhar e prestar uma assistência que eu considero até satisfatória para essa população. Bem, e o que vem acontecendo com o tratamento? Então, nós temos os medicamentos que têm ação de melhorar o clearance mucociliar. Nós temos a Dornase alfa, que essa droga realmente contribui muito para a melhora dos indivíduos que têm doença respiratória. E é importante enfatizar que essa droga está no SUS, os pacientes que são elegíveis para essa medicação, eles recebem aqui no hospital, no final das suas consultas. A salina hipertônica é um outro mucolítico que os trabalhos têm mostrado um grande valor na melhoria dos indivíduos com fibrose cística com doença respiratória. A gente vem utilizando também. E o Manitor, que a gente não tem aqui, mas que também é uma opção com ação mucolítica. Temos também a pancreatina, né, as enzimas pancreáticas, que também são dispensadas pelo SUS para os nossos pacientes. Frequentemente, essas pessoas com insuficiência pancreática, elas também têm deficiência de vitaminas lipossolúveis, então a gente precisa fazer reposição de vitamina A, D, E e eventualmente até a K. E existem também um complexo de enzimas pancreáticas para aqueles indivíduos em nutrição enteral, que a gente não tem aqui no Brasil, é um problema, quando a gente vai precisar usar sonda nessa população, mas eles estão disponíveis em outros centros. E também drogas anti-inflamatórias, que na nossa experiência a gente não usa por conta dos efeitos colaterais, mas também é uma opção, porque a doença é uma doença inflamatória. E nós temos também um arsenal de vários antimicrobianos. Existem antimicrobianos para uso inalatório,
né, que oferece uma grande vantagem, menor risco de efeitos colaterais, e a gente tem aqui apenas a tobramicina, né, não temos disponível para os nossos pacientes outras medicações, mas elas estão presentes em outros centros, principalmente fora do Brasil. Mas vocês podem observar que existem várias outras drogas que estão sendo estudadas, né? Essas são as drogas que já estão disponíveis para a população, mas drogas que estão em fase 3, né? Outras que estão ainda em fase 1, pré-clínicos, mas existe um grande investimento em se tentar melhorar esse arsenal terapêutico disponível. E acho que esse slide, ele resume muito o que a gente, de certa forma, também tem acompanhado com relação à fibrose cística. Vocês podem ver aqui que lá na década de 30 do século passado, as pessoas morriam muito cedo. Na verdade, só em 1938 é que uma patologista americana, a professora Doris Anderson, chamou a atenção que fibrose cística e doença celíaca não eram a mesma doença, porque até aquele momento se achava que era a mesma doença. Elas têm manifestações gastrointestinais muito semelhantes. E ao longo do tempo, novos medicamentos foram surgindo. Aqui, por exemplo, a Dornase alfa, que é esse nucolítico que eu chamei, que a gente tem aqui, a tobramicina inalatória. Eu não chamei atenção, mas os indivíduos com fibrose cística têm uma predisposição muito grande a essas infecções respiratórias, e particularmente a Pseudomonas aeruginosa. E a Pseudomonas aeruginosa está associada com a mortalidade nos indivíduos com fibrose cística. Então a tobramicina inalatória é uma das opções terapêuticas que a gente tem para tratar quando a gente identifica esse micro-organismo, já que em todas as consultas dos indivíduos com fibrose cística a gente colhe a secreção respiratória, e quando a gente identifica a Pseudomonas, a gente utiliza, de modo geral, a tobramicina, é a droga que a gente habitualmente utiliza, como também naqueles indivíduos que estão cronicamente colonizados por Pseudomonas, que infelizmente algumas pessoas, às vezes crianças, adultos, idosos, adultos, adolescentes, são cronicamente colonizados, então a gente também faz o uso contínuo desse antibiótico. Então, a gente observa que na medida que os avanços vêm ocorrendo, a sobrevida dos indivíduos com fibrose cística também está aumentando. E isso decorre não só do uso desses medicamentos, como a presença dos centros de referência para assistir essa população com suas peculiaridades, com a presença das equipes multiprofissionais e, obviamente, com uma boa adesão ao tratamento. Mas o que de fato vem revolucionando, esse é um novo momento que a gente precisa dizer que é possível que nos próximos anos a gente tenha tanto avanço que aquela criança que tem um diagnóstico pré-natal, ela já possa começar a usar o medicamento de acordo com o seu genótipo, e aquelas famílias não passarem por todo esse sofrimento que a gente presencia das pessoas que têm fibrose cística. Então nós temos drogas que são chamadas de moduladores do CFTR. Por quê? Porque elas vão agir no defeito da proteína. Então a gente tem os corretores, que são medicamentos que tentam corrigir a função da proteína, os potencializadores, que aumentam a função, os amplificadores, que aumentam a produção da CFTR na célula. Até o momento, só uma droga que tem sido utilizada isoladamente, um dos moduladores do CFTR. Na maioria das vezes a gente faz associações para esses indivíduos quando eles são elegíveis, naquela terapia personalizada. Então, observem que existem várias drogas sendo estudadas ainda na fase pré-clínica, outras com um avanço maior, mas aí no momento a gente tem 4 drogas que já estão comercializadas mundo afora e que também já estão disponíveis no Brasil.
Então, vamos falar um pouquinho de cada uma delas. A primeira droga é o Ivacaftor. E é importante dizer assim, que é com alegria, essa droga já está, gente, a partir de agora, em setembro, ela já foi incorporada no PCDT da fibrose cística, que é o Protocolo Clínico de Diagnóstico e Tratamento, ou seja, ela já está no SUS. E todas as pessoas, crianças com 6 anos ou mais, que tem uma dessas 9 variantes do gene CFTR, elas podem utilizar essa medicação. Também aquelas indivíduos com mais de 18 anos e que tem essa variante R117H, elas também podem utilizar. Problemas. A droga é cara, muito cara, é um custo bem elevado. Mas um problema outro que eu considero maior, pouquíssimos pacientes são elegíveis. Nós temos cerca de 70 pacientes em acompanhamento, nenhum dos nossos pacientes é elegível de acordo com a bula da nossa Anvisa. O FDA, por exemplo, na bula do FDA são cobertas quase 100 variantes patogênicas. Então, essa droga ela está disponível nos centros, mas a gente não tem paciente nenhum para se beneficiar. Mas no Brasil, eu não lembro agora o percentual, não lembro se são 5% dos indivíduos com fibrose cística, mas em alguns centros, algumas pessoas já vão começar a usar. Nós temos uma criança que está em uso dessa medicação, mas obteve de forma judicial. Então, só voltando aqui, essa medicação, ela tem um papel. Esses indivíduos que têm essas variantes, geralmente, eles têm, eu não identifico muito isso, mas a proteína ela funciona como um canal que se abre em torno de 40% do tempo. Os indivíduos que têm essas variantes, a gente chama gate mutation, esse canal está fechado. Então essa medicação ela vai fazer com que haja abertura do canal, então a proteína CFTR vai agir. E então, lembra que eu chamei a atenção que a variante mais comum no mundo inteiro é a F508del, que 90% da população mundial tem pelo menos uma variante F508del. Então, obviamente que os estudos se concentram muito em se tentar obter drogas que possam agir, ajudar as pessoas que têm essas variantes, né? Então, a primeira droga para indivíduos com fibrose cística com variante F508del em homozigose, a gente também pode ouvir falar delta F508, mas o nome mais atual é F508del. É uma associação do Ivacaftor com o Lumacaftor, porque se tentou estudos com o Lumacaftor isoladamente, se percebeu que ele não produzia os efeitos desejados. Então essa droga, ela já foi liberada pela Anvisa, aprovada pela Anvisa em 2020, foi submetida ao CONITEC, mas não foi aprovada. E ela pode ser utilizada de acordo com a bula brasileira liberada pela Anvisa em indivíduos com mais de 6 anos, mas que tem que ter 2 variantes da F508del. E os resultados dos estudos que avaliaram essa medicação nas pessoas com fibrose cística não são muito animadores, não são resultados tão robustos. Mas a gente tem uma criança que está utilizando essa medicação e a gente observou uma melhora importante no seu estado nutricional. Essa criança ela teve o diagnóstico de fibrose cística aos 5 anos de idade e quando nós diagnosticamos ela tinha pseudomonas e nós tentamos diversas vezes erradicar esse micro-organismo e não conseguimos. E tivemos a grata surpresa de ver que agora essa pseudomonas não está sendo mais detectada. E os colegas de outros estados brasileiros que têm indivíduos utilizando essa medicação têm relatado melhoras bem significativas. Continuamos com a questão do custo, uma droga com custo muito elevado, e também não está disponível no PCDT. Então, as pessoas que fazem uso é sob judicialização. Temos também essa outra droga que corresponde à associação de Ivacaftor com o Tezacaftor. Vejam que o Ivacaftor está sempre lá, né, como uma droga para contribuir no efeito clínico. E aqui a diferença
é a faixa etária, que ela foi aprovada pela nossa Anvisa também já em 2020, mas só para indivíduos com mais de 12 anos. Mas observe, enquanto que a primeira droga era só para pessoas que são homozigotas para F508, esse indivíduo pode ser homozigoto ou heterozigoto com a F508del e com outras variantes que a gente chama função residual. Então também é uma droga que pode ser utilizada. De modo geral, essas drogas não têm apresentado, os indivíduos não têm apresentado efeitos colaterais importantes e os relatos de uma melhora na sua qualidade de vida, de menores exacerbações, de ganho de peso e um ganho na função pulmonar que não é tão significativo, mas a gente que trabalha com fibrose cística, quando a gente percebe pelo menos uma parada naquela perda progressiva da função pulmonar, já é um ganho importante para a gente. Mas, sem dúvida, a droga que os dados de literatura mostram melhores benefícios para os indivíduos com fibrose cística, também chamada tripla terapia, uma associação de 3 drogas. Essa droga foi, este ano, em fevereiro, foi aprovado pela Anvisa e no momento está em análise pelo CONITEC. E o grande avanço com essa medicação é que apenas para todos os indivíduos com 6 anos ou mais que tenham uma variante que é F508del, ele já é elegível para medicação. Isso, gente, amplia enormemente a população de pessoas elegíveis para essa medicação. Então, os resultados mostram, vários trabalhos de literatura mostram melhora dramática nas pessoas que usam essa medicação. Melhora importante da função pulmonar, regressão de lesões pulmonares, né, melhora da qualidade de vida, ganho de peso, enfim, é até meio que emocionante. A gente participou de alguns eventos e a foto do indivíduo antes e depois da medicação. O grande problema é o custo, ainda é muito caro, mas é até um pouco assim frustrante para mim nesse momento, porque a gente tem participado de alguns eventos e colegas de outros países trazerem esses resultados e a gente se perguntar, a nossa população, as pessoas também são elegíveis, elas precisam, porque elas estão à margem, né? Então a gente precisa talvez encontrar alguma forma no Ministério da Saúde com a indústria para se conseguir negociar um preço, que eu entendo que também a gente não pode quebrar o Ministério da Saúde, mas também a gente não pode deixar as pessoas à margem desse benefício, né? E, por último, a terapia gênica foi inicialmente, se tentou e os resultados iniciais não foram muito promissores, mas a gente espera, é de se esperar que hajam grandes avanços, porque se vocês perceberem, a gente tem 10% da população mundial e um pouco mais na nossa população que eles não são elegíveis para essas nossas novas drogas. Então são aqueles indivíduos que têm variantes que não respondem a essa terapia. E o que fazer com essas pessoas? Então, por enquanto, a esperança de que a gente possa ter alguma coisa na linha de terapia gênica. Em 2020, essas pesquisadoras, elas ganharam o Prêmio Nobel de Química por apresentarem técnicas para fazer edição de genoma, então talvez seja o caminho, já que o uso de vetores não apresentou muitos sucessos, os efeitos colaterais, as dificuldades foram meio frustrantes, né? Mas a gente espera que no futuro a gente possa ver algum sucesso. Só para rapidinho mostrar, que em 2005 aqui no hospital a gente começou a fazer o teste do suor, em 2008 um ambulatório multidisciplinar, em 2011 a gente conseguiu trazer a dispensação dos medicamentos para aqui, porque antes os indivíduos tinham que pegar esse medicamento em outro centro, e a triagem neonatal para fibrose cística, que começou em 2013 aqui no estado da Bahia, e desde 2016 a gente está também participando desse programa, a gente recebe. Aqui chamando a atenção do número de testes de suor que a gente tem. Então 2005 foi o ano inicial, ao longo do tempo, variando,
dificuldades, às vezes a técnica a gente não conta. O ano de 2020, a pandemia, 2021 ficamos sem técnica por um tempo, então muitas dificuldades, mas esse teste, gente, ele está disponível para qualquer faixa etária, crianças, adultos, e vocês podem solicitar agendamento, porque o que eu quero chamar a atenção tem muitos adultos que têm fibrose cística e não sabem, então nem sempre o diagnóstico ocorre na infância. E aqui um resumo do que a gente tem no nosso centro. A gente tem atualmente 63 pessoas em acompanhamento, como a doença recessiva, mais ou menos o mesmo número de meninos e meninas. É uma população jovem, mas a gente tem 2 com 22 anos de idade, que nem a gente conseguiu se separar deles, nem eles da gente. Aí a gente ainda está tentando fazer essa transição para a clínica de adulto, né? A maioria do interior do estado, que é bem complicado. Uma coisa que nos dá alegria, que praticamente todos esses indivíduos já têm o seu genótipo determinado, sendo que 60, a gente já identificou as 2 variantes, e 2 a gente só encontrou uma variante. Aí fica a dúvida, né? Em algumas condições a gente sabe que tem fibrose cística, esses 2 agora eu não estou me lembrando, mas existem outras situações que você precisa acompanhar para avaliar, porque uma variante, ela ocorre, os pais das crianças com fibrose cística, cada um é portador de uma variante, eles não têm a doença, né? Então, a outra criança que a gente está guardando a genética, e aqui é a nossa equipe, a gente, com todas as dificuldades, mas a gente trabalha muito, de forma muito harmônica, e o meu agradecimento, a Fernanda, que é farmacêutica, está aqui, que tanto contribui, né, Nanda, para a gente fazer uma assistência humanizada, convidá-los para o Congresso Brasileiro de Fibrose Cística, que vai ocorrer em abril do ano que vem em Brasília, e também, de forma justa, eu quero agradecer ao professor Fernando Ribeiro, que é o presidente do Grupo Brasileiro de Estudo da Fibrose Cística, que me cedeu alguns slides, principalmente o tratamento, para a gente apresentar aqui. E obrigado, agradeço a oportunidade, Viviane, de estar aqui. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Muito obrigada, professora Edna. Temos perguntas dos presentes sobre o atendimento aqui no hospital, sobre a doença em si. Eu tenho uma dúvida, professora. Aqui tem um público de 63, né? Crianças, quer dizer, adolescentes até 22 anos sendo atendidas. Como é que eles são encaminhados para cá, né? Isso, como é que a comunidade baiana tem conhecimento? Como é que isso acontece? Obrigada, Viviane, pela pergunta. Isso foi uma outra coisa que mudou ao longo do tempo, né? Então, a maioria das crianças, quando a gente começou o diagnóstico, eram crianças que chegavam aqui quase sempre muito desnutridas, né? Então chegavam encaminhadas. A gente tem um serviço de referência para recuperação nutricional, que é a unidade metabólica. Então essas crianças eram encaminhadas por conta da desnutrição. Então, eram pelo quadro clínico. E ao longo do tempo, eu não chamei atenção, mas a gente já, metade dessa população, desses 63, já teve diagnóstico pela triagem. Então, essas crianças são encaminhadas porque elas têm uma alteração no teste do pezinho, e a gente vem e faz o diagnóstico. Para vocês terem ideia, esse ano a gente foi um número recorde. A gente fez 6 diagnósticos de fibrose cística através da triagem no Natal. Mas qualquer pessoa que, quando há suspeita, isso acontece muitas vezes, há uma suspeita do médico que está acompanhando aquela pessoa, encaminha para a gente, né? Hoje, com essas mudanças, né, do sistema, isso é agendado presencialmente, porque antes a gente agendava por telefone, a gente tinha acesso à agenda, não, mas é agendado presencialmente ou através da Rede Vida, nas cidades do interior, entende?